Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Artificial. Eu sou a Bia e estou aqui novamente com o Tom para a gente conversar sobre tudo que rolou de mais importante no mundo da inteligência artificial essa semana. E eu sou o Tom. Fala, Bia, tudo bem com você? Tudo ótimo, Tom. Olha, essa semana a gente tem um tema que eu acho que vai gerar bastante discussão, porque envolve tanto tecnologia quanto uma polêmica que acabou extrapolando para o mundo inteiro. Sim. E olha, é um daqueles temas que a gente olha e pensa, isso aqui é muito mais profundo do que parece à primeira vista. A gente vai falar sobre a OpenAI, sobre essa questão da voz do modelo, a chamada Sky, e toda a polêmica que se seguiu. Pois é, Tom. E eu acho que o ponto de partida mais interessante para a gente começar é justamente essa história toda com a Scarlett Johansson. Porque foi algo que acabou chamando a atenção do público geral, de pessoas que talvez não acompanhem tanto o mundo da tecnologia. Exatamente. Então, deixa eu contextualizar aqui rapidinho. A OpenAI, que é aquela empresa por trás do ChatGPT, do GPT-4, lançou recentemente um modelo de voz, que eles chamaram de Sky. E aí, logo após o lançamento, muita gente começou a perceber que essa voz tinha uma semelhança muito grande com a da atriz Scarlett Johansson. Nossa, e olha, não foi qualquer pessoa que percebeu isso, né? A própria Scarlett Johansson saiu publicamente dizendo que ela tinha sido procurada pela OpenAI para licenciar a voz dela para o projeto e que ela recusou. E mesmo assim, a empresa lançou uma voz que muitos consideraram assustadoramente similar à dela. Sabe, é isso que é interessante nesse caso. Porque a OpenAI defendeu que a voz Sky foi desenvolvida com base em outra atriz profissional, que não tinha nenhuma intenção deliberada de imitar a voz da Scarlett Johansson. Mas mesmo assim, diante de toda a repercussão e das ameaças legais, a empresa optou por remover a voz do ar. E eu acho que isso já nos diz muito sobre como a gente tá nesse momento da tecnologia, né? Porque a empresa preferiu recuar, mesmo sem admitir culpabilidade formalmente, o que mostra o tamanho do impacto que esse tipo de situação pode ter. Basicamente. E olha, tem uma questão técnica muito importante por trás disso tudo. A gente está falando de modelos de texto para fala, os chamados TTS, que são sistemas que convertem texto em áudio. E esses modelos estão ficando cada vez mais sofisticados. Então, explica pra gente como é que funciona isso, porque eu sei que tem muita gente que talvez não entenda o lado técnico de tudo isso. Claro, com certeza. Então, olha, imagina que você tem uma rede neural profunda, que é basicamente um sistema que aprende padrões a partir de uma quantidade enorme de dados. No caso da síntese de voz, eles treinam esses modelos com milhões de horas de áudio combinado com texto. E aí, o que acontece? O sistema aprende a mapear padrões linguísticos, como a gente pronuncia certas palavras, qual a entonação que a gente usa, qual o ritmo da fala. E aí ele consegue reproduzir isso de uma forma que soa muito natural. Exato. E não só natural, mas consegue até expressar emoções, modulações de voz, tudo isso. O desafio técnico que a gente tem hoje é criar vozes que sejam distintivas e agradáveis, mas que ao mesmo tempo não acabem infringindo os direitos de imagem ou voz de pessoas reconhecíveis. E esse é justamente o problema, né? Porque a capacidade de criar vozes que soam muito parecidas com a de alguém já é uma realidade. E isso levanta uma série de questões sobre propriedade intelectual, sobre ética, sobre o que é permitido e o que não é. Sim, e a resposta da OpenAI com a suspensão da voz Sky evidencia essas lacunas nos processos de validação ética e técnica. A gente está falando de uma empresa que é líder mundial em inteligência artificial e mesmo assim acabou se envolvendo nesse tipo de situação. E o que isso nos mostra, Tom? Que talvez o desenvolvimento dessa tecnologia esteja avançando mais rápido do que a capacidade da gente de regular e de pensar nas consequências? Olha, na verdade, eu acho que é exatamente isso. E não é só uma questão de regulação, é uma questão de pensamento mesmo. Porque como é que você garante que uma voz sintética não vai soar parecido com a de uma pessoa famosa? Você pode não ter nenhuma intenção de imitar ninguém, mas se o modelo foi treinado com dados diversos, ele pode acabar desenvolvendo características que são semelhantes às de alguém. E isso é quase como uma consequência inevitável quando você está tentando criar algo que soe muito humano e natural, né? Exato. É quase uma contradição.
você quer criar algo que seja o mais humano possível, mas ao mesmo tempo você precisa garantir que isso não vai violar direitos de ninguém. E essa é uma área que ainda precisa de muita pesquisa e de muita discussão. Tom, e olha, além dessa questão toda da Scarlett Johansson, a gente precisa conversar sobre o outro lado da moeda. Porque a síntese de voz avançada tem um potencial transformador enorme, e eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre isso. Aham, com certeza. E esse potencial é realmente muito grande. Pensa comigo, no lado positivo, você tem aplicações que podem revolucionar a acessibilidade. Pessoas com deficiência visual, por exemplo, podem acessar conteúdo de forma muito mais natural e envolvente do que aqueles leitores de tela tradicionais. E isso é muito importante, né? Porque facilita muito a vida dessas pessoas. Exato. E não só isso. No setor de entretenimento, você pode criar audiolivros, podcasts, dublagens em múltiplos idiomas com vozes de alta qualidade a custos muito menores. Isso democratiza a criação de conteúdo de áudio. Imagina um criador independente que antes não tinha condições de pagar uma dublagem profissional. Agora, ele consegue ter algo muito próximo disso. Exato. E assistentes virtuais também ficam muito mais intuitivos e personalizados. A interação humano-máquina melhora muito quando a máquina fala com você de uma forma que parece mais natural. Mas, claro, como a gente sabe, toda tecnologia poderosa vem com riscos também. E no caso da síntese de voz, esses riscos são bem significativos. Sabe, é exatamente aí que a coisa fica complicada. Porque a mesma tecnologia que promete todas essas vantagens wonderful também abre a porta para coisas muito perigosas. A gente tá falando da capacidade de gerar deepfakes de áudio. E para quem não sabe, deepfake é basicamente uma falsificação digital muito realista. No caso de áudio, significa criar uma gravação que parece ser de uma pessoa, mas que na verdade foi fabricada por uma IA. Exato. E isso pode ser usado para fraudes, que a gente chama de vishing, que é tipo um phishing por voz. O criminoso imita a voz de um familiar seu, por exemplo, e liga para você pedindo dinheiro urgente ou informações sensíveis. E isso é assustador, né? Porque a voz é algo que a gente confia muito. Se você recebe uma ligação e reconhece a voz da sua mãe, você tende a acreditar no que ela está dizendo. É, exatamente. E é por isso que isso é tão perigoso. A barreira para criar esse tipo de falsificação está cada vez menor. Antes, você precisava de um equipamento sofisticado e muito conhecimento técnico. Hoje, com as ferramentas que existem, praticamente qualquer pessoa consegue fazer isso. E isso é realmente muito preocupante. E não é só fraude, né? Porque também tem o risco de campanhas de desinformação e manipulação política. Imagina um áudio falso de um candidato dizendo algo que ele nunca disse. Isso pode influenciar uma eleição. Isso é uma ameaça real à integridade da informação e à tomada de decisões democrática. E a gente está falando de algo que pode corroer a confiança pública na mídia e nas interações digitais de forma geral. Então, e o que está sendo feito para combater isso? Porque eu imagino que essa seja uma preocupação grande da indústria e dos reguladores. Olha, tem várias frentes sendo trabalhadas. Uma delas é a chamada marca d'água digital. A ideia é que todo áudio gerado por IA tenha uma espécie de assinatura invisível, que permite rastrear a origem daquele conteúdo. Como se fosse uma impressão digital, né? Exato, exatamente. E também tem ferramentas de detecção de deepfakes sendo desenvolvidas. Elas usam inteligência artificial para identificar padrões sutis que diferenciam vozes sintéticas das humanas, coisas que o ouvido humano não consegue captar, mas que o computador consegue identificar. E isso é uma corrida armamentista, né? Porque à medida que as ferramentas de criação ficam mais sofisticadas, as ferramentas de detecção também precisam evoluir. Sim. E além da tecnologia, tem também a questão da educação pública. As pessoas precisam entender que nem tudo que parece real é real. É preciso ter um certo ceticismo saudável. E isso é muito importante, especialmente para as gerações mais velhas que talvez não tenham crescido com essa familiaridade com tecnologia. Exato. E também a implementação de padrões éticos pelas empresas de tecnologia. Tem que haver uma autorregulação forte, porque o poder dessa tecnologia é enorme. Tom, e olha, toda essa discussão sobre a voz Sky é só uma parte de um problema muito maior, né? Porque a gente está falando de segurança da IA de forma geral.
Sabe, é verdade. E essa questão da segurança da IA, que a gente chama de AI Safety, ela transcende muito a questão da imitação vocal. A gente está falando de preocupações fundamentais sobre alinhamento de objetivos da IA com valores humanos, sobre controle de sistemas autônomos, sobre prevenção de danos em larga escala. E isso é algo que está ficando cada vez mais urgente, né? Porque os modelos estão ficando mais poderosos e mais autônomos. Exato. E o risco de comportamentos inesperados, de vieses sistêmicos, de utilização maliciosa por atores mal intencionados, tudo isso aumenta exponencialmente à medida que a tecnologia avança. E como é que a gente governa isso? Porque a tecnologia não respeita fronteiras. Ela atravessa países, continentes. Como criar regras que funcionem globalmente? Olha, essa é a pergunta da milhão. A União Europeia, por exemplo, está tentando com o Ato de IA. É um esforço para regular essa tecnologia, mas o desafio é enorme, porque você precisa equilibrar a inovação com proteção dos cidadãos. E também garantir que diferentes jurisdições consigam trabalhar juntas, né? Porque se um país regula e outro não regula, as empresas vão para onde é mais permissivo. Exato. E tem outra dimensão também que a gente precisa pensar. A gente está falando de ética na IA. E isso não pode ser uma consideração secundária. Tem que ser algo intrínseco ao design e ao desenvolvimento de cada sistema. Transparência nos dados de treinamento, responsabilidade clara por falhas, mecanismos de auditoria independentes. Tudo isso precisa fazer parte do processo. Sim. E olha, os impactos futuros na sociedade são profundos e multifacetados. A gente está falando de uma possível crise da verdade. Se a gente não consegue distinguir o real do sintético, isso afeta o jornalismo, a justiça, as relações interpessoais. E isso é realmente assustador quando a gente para pensar, porque a confiança é a base de qualquer sociedade. Se a gente perde a capacidade de confiar no que vê e ouve, o que sobra? Basicamente. E o desafio para o futuro vai ser não só desenvolver tecnologia para detectar deepfakes, mas também educar a população e promover uma literacia digital avançada. E estabelecer normas sociais e legais para essa nova realidade. É um trabalho enorme que está só começando. Sim. E olha, antes da gente fechar, eu queria recapitular o que a gente discutiu hoje, porque foram muitos pontos importantes. Ótima ideia, Tom. Então vamos lá. A gente começou falando sobre a polêmica da Voice Sky da OpenAI e a questão dos direitos de imagem e voz. Depois, a gente discutiu o funcionamento técnico dos modelos de síntese de voz. E aí a gente explorou as aplicações práticas, tanto os benefícios quanto os riscos. Exato. A gente falou sobre deepfakes de áudio, fraudes por phishing, desinformação e também sobre as soluções que estão sendo desenvolvidas, como marca d'água digital e ferramentas de detecção. E por fim, a gente discutiu a segurança da IA de forma mais ampla, a questão da governança global e os impactos futuros na confiança digital. Basicamente isso. E olha, eu acho que o que a gente pode tirar de tudo isso é que a gente está num momento crucial. A tecnologia está avançando numa velocidade impressionante e a sociedade precisa correr para acompanhar. E a gente precisa encontrar esse equilíbrio entre inovação e responsabilidade. Porque o potencial dessa tecnologia é enorme para fazer o bem, mas os riscos também são enormes para causar danos. Sim. E eu acho que a gente precisa refletir sobre o que isso significa para a humanidade como um todo. Porque a capacidade de criar realidades sintéticas, indistinguíveis das reais, isso muda fundamentalmente a nossa relação com a verdade. E isso levanta questões filosóficas profundas, né? O que é real? Como a gente define a autenticidade num mundo onde máquinas podem imitar perfeitamente a voz humana? Como a gente mantém a confiança quando qualquer coisa pode ser falsificada? Exato. E talvez a gente precise desenvolver uma nova forma de pensar sobre evidência e verdade. A gente não pode mais depender só do que a gente vê e ouve. Precisa de outros mecanismos de verificação. E isso pode ser tanto assustador quanto libertador, né? Porque talvez a gente seja forçado a desenvolver uma consciência coletiva mais profunda sobre a natureza da verdade e da confiança. Talvez.
E eu acho que a gente também precisa pensar sobre o que significa ser humano num mundo onde máquinas podem fazer coisas que antes a gente achava que eram exclusivamente humanas. Como falar, como se expressar, como criar arte. Tudo isso agora pode ser feito por uma máquina. E aí, o que sobra que é exclusivamente humano? Olha, talvez a resposta seja justamente aquilo que a gente está fazendo agora. A capacidade de refletir, de questionar, de ter consciência. E também a capacidade de se conectar com outros seres humanos de forma autêntica. E talvez a gente precise valorizar mais essas coisas. Porque se a tecnologia pode fazer quase tudo, o que sobra de verdadeiramente valioso é exatamente aquilo que não pode ser replicado. As nossas experiências, as nossas relações, a nossa humanidade. Sim. E olha, espero que essa discussão tenha feito vocês refletirem sobre esses temas. Porque no final das contas, o futuro da IA não é só uma questão de tecnologia. É uma questão de escolha coletiva sobre que tipo de sociedade a gente quer construir. Exatamente. E é por isso que a gente está aqui. Para tentar traduzir essas questões complexas de forma acessível e provocar essa reflexão em vocês. E agora, antes de a gente se despedir, eu queria pedir para vocês, se vocês gostaram desse episódio, compartilhem com os amigos, com a família. Quanto mais gente entender esses temas, melhor para a sociedade como um todo. E não esqueçam de seguir o podcast nas redes sociais, deixar os seus comentários, as suas opiniões. A gente quer ouvir o que vocês pensam sobre tudo isso. E semana que vem, a gente tá de volta com mais novidades do mundo da inteligência artificial. Eu sou a Bia, ele é o Tom. E esse foi o Conexão Artificial. Até a próxima! Até a próxima!